Às vezes nós estamos participando de um culto e a gente está ali comendo aquela palavra, mas já pensando em alguém. Puxa, essa pessoa tinha que estar aqui, né? Nossa, ela tinha que estar aqui. E eu acabo não recebendo aquilo que está sendo dito, pregado, ministrado para mim diretamente, sabe? Então, vou te dar um conselho. Sinceramente, não perca o culto. Pensando em alguém, que alguém tinha que estar aqui, que precisava ouvir o que vai ouvir, ou que está ouvindo, o que você vai ouvir, e por aí afora vai. Não deixe nada desconcentrar você. Porque eu penso que nós estamos num tempo, irmãos, que a fé está ficando esquecida. Não sei se você está percebendo isso. A fé está ficando de lado, e isso é muito sério. Lembra no nosso início, como nós éramos mais audaciosos com relação à fé? Éramos mais briguentos, digamos assim, no mundo espiritual, guerreamos. Não que não estejamos fazendo isso hoje. Eu penso e creio que até estamos, mas não com a mesma força e intensidade de antes. Tanta coisa no mundo atualizou, tanta coisa no mundo aconteceu, informática, as coisas ficaram atuais demais, tecnologia, vê se você entende. E a gente acompanhou de certa forma, e crescemos ouvindo, vendo, e parece que por algum momento nós deixamos a fé genuína e passamos a olhar para as coisas e a enxergar as coisas e ver os acontecimentos, e eu falo de acontecimento de coisas ruins, não boas, vem acontecendo, e a gente passou a encarar essas coisas como algo muito comum, muito normal, muito natural. Parece até que esquecemos que o diabo existe, né? Está tão natural, tão normal as coisas. Cadê o lado espiritual, aquele nosso? Tem que reativar. De pensar de modo natural sobre as coisas que acontecem. Às vezes, o âmbito é bem espiritual, estamos numa arena espiritual, guerra espiritual, e estamos encarando esse momento como algo comum, natural. Vê se você consegue entender. Então, hoje, Deus, Ele quer muito nos trazer de volta para a fé genuína. Aquela que, quando nós tomávamos aquela decisão de fazer acontecer, acontecia. A gente orava firme ali, e determinava, ia para cima, e as coisas aconteciam. Deus quer nos trazer de volta. Quem continua nesse caminho, que Deus te abençoe, e que você prevaleça nele. Porque, irmãos, o que tem acontecido tem desviado muitos cristãos dessa fé. É verdade. O que tem acontecido no mundo afora, essa atualização que eu disse para vocês, tem levado muitos cristãos a deixar o espiritual. E muitos hoje estão agindo mais naturalmente do que espiritualmente. Está conseguindo entender? Está deixando de encarar ou de acreditar que muitas vezes os acontecimentos, as coisas que vêm nos acontecendo, vê se você entende, é espiritual. E está na hora da gente agir, mudar isso. A minha história pode ser mudada por meio da fé. A sua pode ser mudada por meio da fé. Se há alguma situação difícil que estamos enfrentando, passando, seja financeiro, econômico, irmãos, a fé pode transformar isso. Mas é como eu estou dizendo para vocês, muitos que esqueceram um pouco dessa questão fé, estão no natural. É crise, é normal, está acontecendo com todo mundo, não é fácil, está difícil mesmo para todo mundo. A linguagem muda. Mas aqueles que estão vivendo da fé e que não deixaram a fé, que não abandonaram a fé, irmãos do céu, estão reagindo sobre a fé. E como diz o texto, nós já estudamos isso uns domingos atrás, 1000 cairão ao meu lado, 10.000, mas eu não serei atingido. A crise existe, mas eu não preciso ser atingido por ela. Mas nesse momento eu embarco
na onda de todo mundo e começo a falar que está difícil. E aí eu volto para aquele texto do início do culto, de Filipenses 4:8, estão recordando? Que a gente só tem que pensar naquilo que é negativo. O quê? Positivo. E aí a gente começa então a ter os pensamentos que o mundo está tendo a respeito da situação que o país vive. E eu estou falando na questão financeira, econômica, mas eu poderia falar na questão conjugal, familiar também, claro. Não é? Gente, a fé funciona, diga, a fé funciona. E quando ela está ativada dentro de nós, não há inferno que resista quando um crente está na fé. Ele vai para cima e a coisa faz acontecer. Olha o tema dessa pregação que a gente vai usar aqui, dentro do que eu estou falando. Olha isso, como estamos trabalhando nossa fé? Essa é a pergunta. Como estamos trabalhando nossa fé? Como estamos trabalhando nossa fé? Qual o nível de audácia que estamos tendo com a nossa fé? Qual o nível de coragem que estamos tendo com a nossa fé? Quem está ouvindo, diga amém. Qual o nível de ousadia que estamos tendo com a nossa fé? Onde está a nossa fé? Onde colocamos a nossa fé? Andamos para lá e para cá, subimos e descemos, fazemos e não fazemos, acontecer e não acontece. Onde está a nossa fé? Como é que estamos trabalhando a nossa fé? Porque ela foi colocada no mundo por Deus para mudar o mundo. A fé ela existe. Desde então a fé existe. Mas onde ela está? Falando de mim, onde está a minha fé? Quando eu preciso usá-la, tenho usado? Não tenho. Tenho, não sei. Preste atenção. Marcos capítulo 5 nos traz essa informação muito sagrada, irmãos. Olha bem. Você vai entender o que está escrito aqui, ó, Marcos 5. O versículo de número 34, Jesus está falando a respeito de uma mulher. Jesus, ele dirigiu-se a essa mulher, olhou para essa mulher, e ele disse o seguinte, conseguiu achar? Marcos capítulo 5, verso 34. Veja bem, e ele lhe disse, olha o que Jesus disse para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga, a tua fé te salvou. A fé, irmãos, ela tem a força, a fé ela tem o poder de nos salvar de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer perigo. A fé funciona para isso. A fé existe para isso. Quer mudar? Quer que alguma coisa mude na tua vida? Fé. Fé. Como estamos trabalhando a nossa fé? A fé muda. O que essa mulher fez para que Jesus olhasse para ela e dissesse: a tua fé te salvou. Estamos falando de uma mulher hemorrágica, de uma mulher que por 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue terrível. Essa mulher estava doente, estava enferma,
E segundo os versículos anteriores, se você depois ler, você vai perceber que ela havia gastado todo o seu dinheiro, passou em vários médicos, buscando cura, passou em vários deles, gastou todas as suas economias, investiu na sua saúde, e diz o texto sagrado que nada disso foi proveitoso, não adiantou de nada, muito pelo contrário, diz o texto que cada dia ela ia a pior, ela ficava pior. Vocês estão entendendo? Ela ficava pior. Um belo dia ela estava envolvida com algumas pessoas, uma multidão passava, e era Jesus que estava passando, e aquela multidão ali acompanhando, sabe? E ela ouve então, do lugar onde ela estava, falar de Jesus. Está ouvindo isso ou não? Ela ouve falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela prestou atenção, Jesus está passando. E a fama de Jesus já estava espalhada por todas as partes, e todo mundo conhecia o Jesus que curava, Jesus que libertava, Jesus que salvava, Jesus que fazia milagres. E ela ouve falar desse Jesus, então ela pensou consigo, o texto está dizendo aqui, ela pensou assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Isso é um nível de fé alta. Olha o que ela diz: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Essa mulher se rasteja, vai por debaixo, para tocar nas vestes de Jesus. Era anêmica, não sei como ela não tinha morrido ainda, não tinha cura para ela no tempo dela. E ela passa por vários obstáculos até chegar em Jesus. Deixa eu te dar uma notícia boa. Pessoa que está com fé ativa, supera todos os obstáculos até chegar onde ela quer chegar. É o caso dela. Ela teve que superar, ela teve que passar, olha bem, por cima da lei, porque existia uma lei para esse tipo de mulher. Toda mulher que estava sangrando, toda mulher no tempo aqui, que era hemorrágica e que tinha esse problema de fluxo de sangue, primeiro, mulher assim tinha que estar excluída de tudo e de todos, até se purificar da sua imundícia, porque era visto uma mulher assim como uma mulher imunda, e não podia estar na sociedade, no meio de gente, mulher assim, até que se purificasse do seu período. Está ouvindo, gente? Era assim que funcionava. Mas onde estava ela? No meio de uma multidão, se rastejando para tocar em Jesus. Isso só pode ser fé. Então ela passa por cima de várias coisas, enfrenta a multidão, se rasteja, com muita luta, até tocar. Quando ela toca, sai de Jesus o quê? Virtude. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer que hoje, saia a virtude de Jesus para te curar, para te libertar, para salvar você de algum mal? Então escute bem. Você precisa exercer a sua fé. E o que é exercer a fé? É exatamente fazer o que ela fez. É ter audácia. É ter ousadia, é ter coragem de fazer. A fé te impulsiona, a fé te leva, a fé leva você a tomar uma decisão definitiva da tua vida. Se hoje você determinar, eu vou sair daqui, desse culto, sem esse problema da minha vida, você sairá. Ela vai, se rasteja, toca, sai virtude, Jesus para tudo está fazendo, se espanta,
e pergunta: quem me tocou? Aí uns dos discípulos disse para Jesus: Senhor, todos estão tocando em ti. E o Senhor pergunta: quem te tocou? E Jesus respondeu: eu até entendo que todos estão tocando em mim, mas alguém me tocou de forma diferente. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saíra virtude. E aquela mulher tremendo ali na hora, com muito medo, levantou o braço assim e disse: Senhor, foi eu que toquei. Aí Jesus olha para essa mulher e diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos, a fé está aí, ela existe para mudar o que a gente quer que mude da nossa vida. A fé não pode ficar esquecida. Se os seus projetos não estão dando certo, usa a fé e vai dar certo. Ai, não sei mais o que eu faço. Ai, já tentei de tudo. Ai, eu estou pensando aqui. Para de pensar. Chegue-se diante de Deus com essa fé, que você vai ver que a virtude vai sair. E fala: Senhor, eu estou na tua presença aqui agora e vou usar a minha fé para mudar esse quadro, mudar essa situação. Prestou atenção no que eu falei? A fé está aí para isso. Como estamos trabalhando a nossa fé? Qual o nível de audácia que estamos tendo para a nossa fé? Uma pessoa audaciosa é uma pessoa que se impulsiona para ações difíceis. Tem alguma coisa difícil no seu caminho? Seja audacioso com fé e muda aquela situação que está difícil. No capítulo 10 desse mesmo livro, só correr um pouquinho, Marcos 10, o versículo 52, mais uma vez, Jesus se referindo a uma pessoa. Quem achou Marcos 10? Versículo 52. E Jesus lhe disse, olha o que Jesus disse para o homem: vai, o que está escrito? A tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tratava-se de um homem que era cego. E a história desse homem é um tanto interessante, porque ele ficava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola para quem passasse. Na ocasião, quem estava passando? Jesus. E com ele uma multidão. Quando ele percebe que era Jesus que estava passando, o que ele fez? Começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não fez isso uma vez, duas vezes, não, ele fez isso várias vezes. No momento em que ele começou a clamar, sabe o que aconteceu? Ele foi repreendido. Como muitas vezes acontece conosco, quando estamos num ato de fé, determinando que alguma coisa aconteça, ou que tenhamos de Jesus, de Deus, o seu favor. Sabe quando você está naquele propósito? Não, eu estou orando e Deus, e alguém chega: cala-te, para com isso, isso não adianta, isso não vai resolver. Sei que não vai fazer, e começa a te dar palpites. Isso acontece. O interessante foi que ele, quando foi repreendido por aqueles homens, sabe o que diz o texto? Diz o texto que ele clamava cada vez mais. Isso é fé, hein? Está ouvindo? Quem tem fé não te cala. Diga: quem tem fé, ninguém cala. Se tentam calar,
Não vão conseguir. Porque a fé, irmãos, ela te leva, ela tem a audácia de te conduzir, de te levar, te impulsionar a conquistar o que você está querendo. Está ouvindo? Percebe bem? No momento em que ele clama mais, Jesus para tudo que está fazendo e fala o seguinte: traz aquele rapaz aqui. Traz aquele moço aqui. Aí foram lá. Levanta-te, rapaz. Jesus está te chamando. E aí pegaram o moço cego. Ele lançou de si a capa, foi até Jesus. E quando chegou diante de Jesus, Jesus disse: que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, preciso enxergar, eu quero ver. E Jesus disse: então veja, seja conforme a sua fé. E ele abre os olhos. E essa é a resposta de Jesus: vai, a tua fé te salvou. E ele passou naquele momento a enxergar com clareza, ficou curado. Não sei se vocês estão percebendo, nos dois casos que nós citamos, houve de ambas as partes reação, ação. A fé exprime ação. A fé, ela te leva a ter ação. Se você não está tendo ação na tua vida, muito provavelmente, eu vou dar 2 palpites, ou porque você não tem a fé, ou porque você tem a fé, mas ela está adormecida dentro de você. E está na hora de você reativar. Quer mudar alguém? Fé. Está ouvindo, gente? Fé. Igreja, está na hora de despertarmos. Vai, a tua fé te salvou. Nos 2 casos, as pessoas tiveram atitude. Quem tem fé tem atitude. Diga, quem tem fé tem atitude. Não é o tipo de gente que a gente encontra por aí que fala: eu tenho muita fé. Ah, mas está tão difícil as coisas, que não tem nada. Você já viu gente assim, não? A gente pergunta: quem tem fé? Todo mundo vai e levanta o braço. Eu tenho fé. Ah, mas as coisas estão terríveis, né? Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé que um dia vai melhorar. Mas olha já o nível, o tom de voz que ela usa. Olha a expressão facial, como ela se expressa, falando de que tem fé e ao mesmo tempo da luta que ela está tendo. Percebe? Ai, eu tenho muita fé. Fé, olha, eu tenho fé. Um dia as coisas vão melhorar. Desse jeito não vai melhorar. Sabe quando as coisas vão melhorar? Quer que eu te fale nesse culto ou deixo para o culto do outro? Que? Sabe quando as coisas vão melhorar? Quando você começar a se rastejar para tocar em Jesus. Sabe quando as coisas vão melhorar? Quando você perder o medo de enfrentar quem você tem que enfrentar, como aquela mulher que podia ter sido apedrejada e morta naquele dia, por conta da situação dela. A lei proibia dela estar ali. Sabe quando você vai melhorar? Quando você tapar os seus ouvidos e parar de ficar ouvindo as pessoas que ficam contra você, repreendendo você, como fizeram com o cego. Sabe quando você vai melhorar? Quando você tiver audácia de clamar muito mais, não ficar só numa simples oração, num simples clamor, mas de clamar muito mais, de orar muito mais, de buscar muito mais. Aí você vai melhorar. Porque fé nos leva a ter essas ações, atitudes. Entende isso ou não? A fé nos leva a fazer isso. Não nos leva a ficar sentadinho no banco. Eu tenho fé que um dia vai melhorar. Sem ação não funciona. A canção que cantamos aqui já diz tudo. Quando você coloca a sua fé, o poder de Deus lhe trazendo a solução. Rompendo em
Tem que romper, querido. Não está percebendo que há um bloqueio, que há uma parede, há um muro aí que está atrapalhando? Vamos romper. Não adianta ficar olhando para o muro. Eu tenho muita fé que um dia vai melhorar as coisas, sabe? Se você não rastejar, não levantar a tua voz, perder o medo e sair socando o muro que está à sua frente, servindo de bloqueio, de impedimento, você não vai conseguir. Entende ou não? É isso que está faltando hoje na nossa igreja. No meio do povo de Deus. Quando eu falo nossa igreja, eu estou falando na igreja de Jesus. As pessoas estão perdendo a fé. É uma ferramenta poderosíssima que o Senhor Deus deixou para nós, para mudarmos de situação. E não estamos fazendo uso dessa ferramenta. Vamos reagir. Ai, pastor, eu não aguento mais viver do jeito que eu estou. Ai, eu não aguento mais fulano. Já não sei mais o que fazer com ela. Aí, vai passar mais um mês dizendo, não aguento mais. Ai, não sei mais o que fazer. Aí vai mais um mês. Ai, não aguento mais. Não sei mais o que fazer. Aí mais um ano, mais 2 anos. E aí? Não está na hora de você se posicionar? Ir para o pó? Levantar a tua voz e começar a clamar? Perca o medo, diga, perca o medo. Se tiver alguém te repreendendo, irmãos, não dá ouvido não. Alguém falando ao contrário das suas expectativas, não dê ouvidos. Porque vai aparecer gente opinando de tudo quanto é lado. Principalmente quando você expõe o seu projeto. E está aí um mistério. Às vezes não é bom nem você expor o seu projeto por enquanto, até que tudo se normaliza, tudo se encaixa. Porque você conta para um, conta para outro, os palpiteiros vão vir tudo quanto é lado. Tudo quanto é gente, por que você não faz assim? Por que você não faz assim? Porque você devia ter feito assim, você devia... Já te confundindo. Teria sido melhor se você... Já te confundindo. E você está num propósito, você está numa fé. Então, para de ouvir isso, para de ouvir as pessoas e continua focado, continua centrado. Continue usando a sua fé. Vai dar certo, eu vou terminar, eu vou concluir, eu vou chegar onde preciso chegar, esse mal vai sair do meu caminho, esse problema vai ser dissipado e da minha vida, e eu vou vencer, e eu vou conseguir, eu vou, e vai. Está conseguindo entender? Quer ver um exemplo? Josué, capítulo 1. Estamos já terminando, irmãos. Josué, capítulo 1. Quem já achou Josué 1? Acompanhe comigo. A partir do versículo 1 primeiro. Olha bem, presta atenção. E sucedeu, depois da morte de quem? Servo do Senhor, que o Senhor falou a quem? Filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é o quê? Morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Escute o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o Líbano, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Diga amém. Deixa eu te fazer uma pergunta, responde com audácia, sem medo de ser feliz. Quantos que querem conquistar
terras. Deixa eu te explicar aqui. Terras não necessariamente, não precisa ser necessariamente um lugar geográfico, físico. Se for, amém, está no projeto. Mas quando eu falo conquistar a terra, pode ser familiar, pode ser conjugal, pode ser financeiro, pode ser profissional. Terra nesses setores da sua vida, compreende ou não? Eu preciso conquistar terra na minha vida profissional. Um emprego, um salário melhor, mudança de cargo, uma promoção, um negócio próprio, fazer aí um projeto, empreender, coisas do tipo. Está ouvindo? É nesse sentido. Pensa então, terra de uma maneira generalizada. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui querem conquistar terras? E aí você já entendeu? Que pode ser em qualquer área da sua vida? Então eu vou de novo a pergunta. Quantos aqui querem conquistar terras? Essa promessa aqui foi dada a Josué e que se estendeu e chegou também nos nossos dias. Promessa de Deus aqui dada aos nossos antepassados é para nós também. Ok? Cremos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ok? Deus disse para Josué que seria com ele, não foi? Como ele foi com quem? Com Moisés. Isso serve para mim? Isso serve para você? Então diga, assim como Deus foi com Moisés, assim Deus será comigo. Aí ele falou para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. E aí ele fez um pedido para Josué, ele disse assim, olha o que ele falou para Josué, todo lugar, não foi nem um pedido, ele disse para Josué, todo lugar, versículo 3, vem comigo, todo lugar, vem comigo, 1, 2, 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho, como eu disse, vou voltar à pergunta, quantos aqui querem conquistar terras? Está entendendo já ou não? Se você quer conquistar terras, você só tem que pisar. E a pergunta é outra. Estamos tendo fé para pisar? Ou só estamos no desejo, na vontade de querer mudanças, de querer terras, terras e terras e terras e terras? Jesus está falando para você pisar. Irmãos, isso aqui é muito sério. A fé me leva a pisar o que eu quero conquistar para a minha vida. Não sei se você está percebendo, a fé, ela não é um elemento morto. Ela é um elemento que se move. Entende isso? A fé precisa se mover, se movimentar. E quem faz o movimento da fé somos nós. Então você tem que movimentar, pisar. Pisar. Está ouvindo? E que sirva isso agora para quem está aqui e que quer conquistar uma terra. Um profissional vai lá, pisa naquele lugar e diz: Senhor, eu estou fazendo o que a tua palavra mandou eu fazer. Eu estou pisando aqui e a tua palavra diz que, está escrito, ó, onde eu colocar a planta dos meus pés, aquilo vai ser meu. E eu estou pisando aqui, ó. Está ouvindo ou não? Ó, estou pisando. Quem está entendendo? E eu estou pisando, fique tranquilo, que aqui o negócio é seguro. E eu estou pisando. Então, quando você vai pisando, você vai conquistando. Diga amém.
E sabe por que isso funciona? Vamos terminar? Hebreus capítulo 11, por favor. E vamos para os finalmente. Ah, que coisa linda que nós vamos ler aqui agora, irmãos queridos. Deus seja louvado aqui por meio dessa palavra. Eu acredito que hoje você vai sair daqui diferente, mais audacioso, ousado e corajoso. E vamos começar a praticar, irmãos. Passou num lugar, gostou, pisa lá. Ouviu ou não? Está num determinado lugar da sua vida, que seja, não está fluindo, pisa lá e determina. Vai fluir a partir de hoje. Quer alugar? Pisa lá, vou alugar, pisei, o Senhor vai me dar o aluguel daqui desse lugar. Quer comprar? Quer vender? Senhor, estou pisando aqui, isso aqui vai ser vendido. E sou eu que vou vender. E vou ganhar comissão em dinheiro, ó. É ou não é verdade? É isso. Obras paradas, pisa lá. Senhor, está tudo parado aqui, mas a partir de agora a minha fé está em ação. Não sei de onde o Senhor vai mandar dinheiro, recurso. Não sei como é que o Senhor vai trabalhar aqui para eu finalizar essa obra, mas o Senhor vai agir. Irmãos, estou falando isso em nome de Jesus, hein? Falando em nome de Jesus, você pode ir para cima que vai dar certo. Fé é movimento, está ouvindo? A mulher se rasteja, vai indo, passa por todo mundo, multidão, dá licença, e vai tal. Ô mulher, o que você está fazendo aqui? Imagina a cena, os momentos da hora, e vai indo até que tocou, pronto, é tudo que ela queria. A fé dela estava em tocar naquilo. Se eu tocar, eu vou ficar curado. Então, presta atenção onde a fé vai te levar. O cego é a mesma coisa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Cala-te, fica quieto, rapaz, você está incomodando, para. Oh, Jesus, filho de Davi. Gritava mais alto. E nada parou aquele homem. Não teve medo de ninguém. Entendeu? Até que Jesus parou. O que você quer? Eu quero ser curado, eu quero olhar, eu quero enxergar. Então, enxergue. E todos os casos, na Bíblia, você vai ver Jesus dizendo, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Você percebe isso? Jesus só precisa da minha fé para ele fazer a obra. Só isso que ele precisa. Porque, repare que em todos os casos, você pode ler a Bíblia, ele termina, as pessoas são abençoadas e ele termina, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Tua fé. Você teve fé, você abriu essa porta, esse caminho, estou agindo. Escuta bem o que eu vou dizer para vocês aqui agora, que tem a ver com o que eu acabei de dizer na frase. Está pronto para ouvir? Então escute. Ora, a fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce das coisas que se esperam. Quem está esperando por alguma coisa? A fé é esse seu fundamento daquilo que você está esperando. Para quê? E a prova das coisas que não se... Você está vendo o que você está esperando? Não. Mas você tem fé que vai chegar, que vai conseguir, que você vai ver. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus disse que Deus, isso está em Efésios 1:3, se eu não me engano, lá diz o seguinte, que Deus nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que significa isso? Que todas as bênçãos que nós recebemos da parte de Deus são espirituais. Ou seja, está tudo no mundo espiritual. Imagine então que Deus tem ali um armazém com toda a sorte de bênçãos que nós precisamos. Está lá para nós, disponíveis para nós. Quando nós, a fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce das coisas que se esperam e a prova daquele que não se vê. Quando exercitamos a fé, olha o que acontece. O que é espiritual torna-se material. Deus
libera a bênção que estamos buscando dele, e ela então vem e se materializa aqui. É assim que funciona. Quantos que querem que alguma bênção venha se materializar ainda esse mês? Então escuta aí. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Agora veja o versículo 2 para encerrar. Porque por ela quem? A fé, os antigos alcançaram testemunho. Quem quer alcançar testemunho? Quem quer amanhã, depois de amanhã, ou não sei que dia, quer dar um testemunho na igreja? Vou dar. Como é que eles alcançaram os antigos testemunho? Pela fé, por meio dela. Viu? Então ela não pode estar mais adormecida em mim, dentro de mim. Ela precisa estar ativa. Ela precisa estar processando. Sempre, sempre, sempre na minha vida. Ela tem que estar processando aqui. Ela não pode parar dentro de mim. Compreende ou não? E é isso que vai nos levar, irmãos, à bênção que nós estamos precisando. Eu quero que você, nesse momento, que está disposto a conquistar terras, a ver o que os teus olhos ainda não estão vendo, a palpar. Você que está à espera de um milagre, vamos orar? Para que Deus haja por nossa fé? Então fiquem todos de pé agora.